Olá pessoal, tudo bom? Estamos iniciando então a mais uma aula de matemática, beleza? Bom, nós iniciamos o nosso estudo aí de matemática referente à parte de geometria, né? Então nós falamos aí um pouquinho a respeito dos segmentos de reta, né? Que na verdade são formados por pontos e retas, né? Podendo ter aí formato horizontal, né? Que é quando está deitado, formato vertical, que é quando está de pé, ou diagonal, que é na forma quando ele está transversal, né? Falamos também a respeito sobre as linhas poligonais, né? Então, o que são linhas poligonais? Linhas poligonais são aquelas linhas que são formadas por retas, né? E nós vimos aí que as linhas poligonais, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser do tipo aberta, que é quando elas não se encontram, as duas pontas não se encontram, elas ficam abertas, né? E as linhas poligonais do tipo fechado, que é quando as duas pontas dessa reta acabam se encontrando. E a gente pode perceber que as linhas poligonais do tipo fechada, elas acabam resultando formando para a gente uma forma de uma figura geométrica. Então nós fizemos exercícios na aula anterior, né, que eu pedi para vocês fazerem, inclusive já passei a correção. Então aqui a gente tem claramente a diferença de três situações, né? Uma linha poligonal do tipo aberta, né? Porque é formada só por linhas retas, mas as duas pontas não se encontram, por isso o nome aberta. As linhas poligonais do tipo fechada, que a gente pode perceber que as pontas todas vão se encontrar e vai dar origem para a gente a uma forma de figura geométrica, né? E pode acontecer de não ser considerado linha poligonal, que nem aqui do A até o B está em linha reta, do A até a letra E também está em linha reta, do C até o E também em linha reta, mas do B até o D e do C até o D apresenta curva, e quando apresentar qualquer tipo de curva nesse tipo de figura, a gente não vai considerar linhas poligonais, tá certo? Para ser linha poligonal, tem que ser somente em linha reta. Hoje nós falaremos então a respeito sobre os polígonos, né? O que são os polígonos então? Os polígonos são as figuras geométricas que são formadas pelas linhas poligonais do tipo fechada. Elas vão se encontrar, né? Então, se a gente partir do princípio aqui que iniciamos a reta no ponto A, o que aconteceu? Ele foi por B, C, D, E, F e o F se encontrou com A de novo. Fechou, certo? Então, linha poligonal do tipo fechada vai dar origem para a gente aos polígonos, tá certo? Só que os polígonos eles podem ser de dois tipos. Então, os polígonos eles podem ser classificados e serem chamados de convexos ou côncavos. Qual que é a diferença de um e do outro? Bom, ambos vão ter que ser formados por linhas poligonais do tipo fechadas para dar origem para nós o que nós chamamos de polígonos. Mas agora, qual que é a principal diferença? Vai ser sempre polígono convexo, pessoal, quando nós tivermos um polígono que não tenha nenhuma linha, nenhuma reta que corte a figura geométrica. Ela vai ficar em aberto aqui, certo? Vai ter espaço para a gente fazer linhas diagonais, tanto desse lado, quanto na vertical, quanto na horizontal. Não existe nada aqui dentro que impeça da gente fazer essa linha diagonal. Então, quando isso acontecer, nós chamamos de polígono convexo. Já o polígono côncavo, como é o que acontece com essa figura aqui, o que acontece? Ele é um polígono porque ele é formado, essa figura geométrica é formada só por linhas poligonais, que são linhas retas. Só que se a gente for fazer um traço na diagonal na figura, o que a gente vai perceber? Olha aqui do A até o B, que é uma linha diagonal. Quando ele foi fazer a diagonal, por conta dessas retas, do formato dessa figura, ter esse formato diferente fez com que a gente não conseguisse traçar a linha diagonal. Ela fosse impedida, né? Como se ela tivesse recortada. Então, toda vez que isso acontecer, nós chamamos ela de
polígono côncavo. É o que acontece com as bandeirinhas de festa junina. Ele é um polígono côncavo porque ele tem esse impedimento das outras linhas que formam o polígono, tá certo? Então, mais uma vez, polígono convexo não existe nada que vai impedir o caminho da linha diagonal que a gente pode traçar. O polígono côncavo, sim. Então, por exemplo, se a gente tiver uma estrela, a gente pode fazer uma estrela com linhas poligonais, que é só linha reta. Aqui não está saindo muito reto porque eu estou fazendo sem régua, né? Mas, por exemplo, vamos supor que tivesse fosse um polígono, né? Tudo com linha reta. A gente classificaria essa estrela de polígono convexo ou polígono côncavo? Classificaríamos também de polígono côncavo por conta dessas extremidades que acabam estando mais para dentro da figura, acaba impedindo então o traçado da linha diagonal. Já se nós desenhássemos aqui um retângulo, o que acontece com o retângulo? A gente pode traçar linha diagonal aqui, pode traçar linha diagonal aqui, pode traçar linha diagonal aqui, que não vai ter nada impedindo. Então, nós classificaríamos o retângulo também como um polígono convexo, tá certo? Entenderam a diferença? Bom, outra situação que pode acontecer que a gente precisa saber são os elementos de um polígono. Do que é formado um polígono, então? Então, um polígono ele conta com um vértice. O que são os vértices? São as pontas. Então, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D, ponto E são todos vértices do polígono. O polígono ele também conta com os lados. Então, no caso aqui deste polígono, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 lados, beleza? Ele conta com uma diagonal, que é essa linha imaginária que traça a metade do polígono, e ele conta com um ângulo interno, que é o que está presente nos cantos internos do polígono. Neste caso aqui, ele também possui 1, 2, 3, 4, 5 ângulos internos. Percebam que num polígono, então, uma dica, o número de lados, né? Aliás, o número de vértices, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o número de vértices vai ser o quê? Igual ao número de lados, que é 1, 2, 3, 4, 5 também, que vai ser o quê? Igual ao número de ângulos internos. 1, 2, 3, 4, 5 também. Beleza? Ângulos internos. Então, os 4 elementos que compõem o polígono são os vértices, os lados, os ângulos internos e a linha diagonal. Tá certo? E, por curiosidade, qual que é o menor polígono que nós temos aí, então, né? O menor que nós temos é o triângulo, né? Por que o triângulo? Porque o triângulo é a única figura que a gente consegue utilizar o menor número de vértices, ou seja, de pontos. Se a gente for utilizar 2 pontos, a gente não vai conseguir ter um polígono, vai formar só uma reta, né? E o menor polígono existente é o triângulo, pelo fato de a gente conseguir ter as 3 ligações e a partir das 3 ligações a gente consegue estabelecer aí um polígono de linhas fechadas, né? Uma vez que é polígono, então, ele é formado por linhas poligonais do tipo fechada. Só para conferir, pontas são os vértices, então 1, 2, 3, então 3 vértices. Lados, 1, 2, 3, então 3 lados. Ângulos internos, 1, 2, 3. Beleza? E linha diagonal, a gente pode passar qualquer linha imaginária, tanto daqui quanto de cá. Tá certo? Bem simplesinha a aula de hoje, né? Então, para revisar para vocês aí, para a gente não esquecer. Então, linhas poligonais
são as linhas formadas por linhas retas, beleza? Se tiver curva, não é linha poligonal. As linhas poligonais, elas podem ser classificadas do tipo aberta, que é quando as pontas não se encontram, e do tipo fechado, que é quando as linhas se encontram, beleza? Quando elas se encontram e elas são chamadas de linhas poligonais fechadas, nós chamamos isso de polígonos, beleza? Que podem ser côncavos ou convexos. Vai ser côncavo quando a gente tiver qualquer extremidade que corte a diagonal interna do polígono. Então, por exemplo, quando ela tiver uma bifurcação qualquer, a gente vai classificá-la de polígono côncavo, certo? Ou pode dizer que não é convexo, mas é melhor, mais fácil falar que é côncavo. E polígono convexo vai ser aquela que a gente pode passar uma linha imaginária, que é uma diagonal, de qualquer lado, que não vai ter nada bloqueando a passagem dessa linha diagonal internamente no polígono, beleza? Então, polígono convexo. Para não esquecer, tem um macetinho que eu gosto de fazer com os alunos. Quando a gente pronuncia a palavra convexo, a gente não fala convexo de mais aberto? Então, quer dizer, ele está mais aberto, quando ele está mais aberto, significa que não existe nada atrapalhando. Então, convexo, a gente consegue fazer qualquer passagem da linha diagonal. Agora, quando a gente pronuncia a palavra côncavo, até quando a gente não pronuncia a palavra, a gente pronuncia com a boca mais fechada, côncavo. Então, significa que existe bloqueio na linha diagonal, beleza? E os elementos do polígono são vértice, que são as pontas do polígono, os lados e os ângulos internos, que estão no interior, e a linha diagonal, tá certo? Bom, espero que vocês tenham entendido. Agora eu vou passar alguns exercícios para que vocês realizem aí para mim, tá certo? Boa aula para vocês e bons estudos. Aí eu vou aproveitar, pessoal, e eu já vou fazer a nomenclatura com vocês também. Eu ia deixar para a próxima aula, mas eu vou deixar tudo num vídeo só, que aí já fica mais fácil e fica tudo de uma vez, beleza? Então, os polígonos eles vão receber nomes de acordo com o número de lados que eles tiverem aí. Então, como eu falei para vocês, o menor polígono é o polígono formado de 3 lados, que é o nosso triângulo. Então, o polígono formado aí por número de 3 lados é chamado de triângulo. Quando nós temos um polígono formado de 4 lados, a gente chama ele de quadrilátero, beleza? Que pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, pode ser um losango, todos eles vão ter 4 lados. Então, o nome do polígono vai ser quadrilátero. Quando ele tiver 5 lados, ele vai ser chamado de pentágono. Lembra de pentacampeão. O Brasil é pentacampeão. Ganhou 5 vezes. Quando ele tiver 6 lados, ele vai ser chamado de hexágono, certo? Quando ele tiver 7 lados, ele vai ser chamado de heptágono. Quando ele tiver 8 lados, ele vai ser chamado de octógono. No Homem-Aranha, tem um vilão lá que tem 8 braços. É chamado de Dr. Octopus, né? Então, octo vem de 8. Quando o polígono tiver 9 lados, ele vai ser chamado de eniágono. E quando ele tiver 10 lados, ele vai ser chamado de decágono. Preste atenção agora que a partir do 10, todos eles vão terminar em decágono. Então, olha lá, quando ele tiver 11 lados, ele vai ser chamado de um decágono. O que significa 1? 1. Decágono não é 10? Então, 1 mais 10, 11 lados. Quando ele tiver 12 lados, olha lá, ele vai ser chamado de dodecágono. Do de 2 e decágono de 10. 2 mais 10, 12. Quando ele tiver 13 lados, ele vai ser chamado de tridecágono. Então, 3 mais 10. Quando ele tiver 14 lados, ele vai ser chamado de que é 4, mais decágono, que é 10. 14, então, quadridecágono. Quando ele tiver 15 lados, ele vai ser chamado de penta, que é 5, mais o decágono, que é 10. Então, pentadecágono. Quando ele tiver 16 lados, ele vai ser chamado de hexa, ou hesa, que é 6,
hexadecágono, que é 10, 16. Então, hexadecágono ou hexadecágono. Quando ele tiver 17 lados, ele vai ser chamado de hepta, que é 7, mais o decágono, que é 10. Então, heptadecágono. Quando ele tiver 18 lados, ele vai ser chamado de octo, que é 8, mais 10. Então, 8 mais 10, 18. Octodecágono. Quando ele tiver 19 lados, ele vai ser chamado de eniadecágono. Enia 9, decágono 10. Então, eniadecágono. E quando ele tiver 20 lados, ele vai ser chamado de icoságono. Beleza? Uma observação: caso a gente tenha polígonos com mais de 20 lados, aí não existe um nome específico, como foi do 3 ao 20. Aí nós só dizemos que ele é um polígono com o número de lados que aparecer. Então, por exemplo, se tiver 21 lados, polígono com 21 lados. Se tiver 30 lados, polígono com 30 lados. Aí não tem um nome específico para ele, tá certo? Muito bem, agora, espero que agora vocês tenham entendido, ficou tudo completinho. Vou passar alguns exercícios para vocês realizarem. Espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido, me procurem, que a gente vai tentar sanar as dúvidas, tá certo? Agora, de verdade, uma boa aula para vocês, bom trabalho e bons estudos. Até mais.